Fala, futuro servidor! Se você está na mira de um concurso da área policial, seja PRF, agente de trânsito, GCM, você sabe que a resolução CONTRAN 882 é figurinha carimbada. Mas e se eu te disser que tem um jeito de estudar que vai muito além de só decorar artigo? Hoje a gente vai desvendar o espírito dessa norma. É uma técnica que, sério, pode mudar o jogo na hora da sua prova. Vamos nessa? Me disse isso já não aconteceu. Você passa horas, dias, decorando cada detalhe, cada medida. E aí, na hora H, a prova te joga um caso prático, uma situação do dia a dia e dá aquele branco. Parece que o conhecimento tá lá, mas não conecta. Essa frustração é super comum. Mas, olha, a boa notícia é que tem um jeito de sair dessa. O problema todo está no que a gente pode chamar de armadilha da memorização. Sabe, aquele foco em decorar o texto da lei, os números exatos, sem parar para pensar no porquê de cada regra. E é justamente aí, nesse ponto cego, que as bancas criam aquelas questões mais capciosas, sabe? Aquelas que separam o joio do trigo. É até irônico, né? Todo mundo fala para decorar. E sim, claro, memorizar alguns dados faz parte. Mas as notas mais altas, aquelas que botam o seu nome lá no diário oficial, vêm de quem vai além. O domínio de verdade, principalmente nessas questões de cenário prático, nasce de um entendimento muito mais profundo da lógica por trás da norma. E é aqui que está a chave para virar o jogo. Entender o tal espírito da norma. Porque pensa comigo, quando você entende o motivo, a razão pela qual uma regra foi criada, a aplicação dela se torna lógica, quase intuitiva. E aí não importa se a banca te apresentar um cenário que você nunca viu antes, você vai saber resolver. Tá, mas o que é esse tal de espírito da lei? De um jeito bem simples, é a razão de ser da resolução. É a resposta para a pergunta: o que o CONTRAN queria resolver quando criou essa regra? O foco sai do número em si e vai para o problema que aquele número soluciona. Essa aqui é a pergunta de R$1 milhão. Antes de decorar qualquer medida, para um pouquinho e pensa. Por que a resolução 882 existe? Qual era o pepino, a preocupação central que precisava ser resolvida? A resposta para isso é a base de tudo. E a resposta, na verdade, se resume a dois pilares gigantes que sustentam praticamente todos os artigos da 882. O primeiro, segurança viária. E o segundo, proteção da infraestrutura. Guarda bem esses dois nomes porque a gente vai ver como tudo se encaixa neles. O mais legal é isso. Praticamente tudo na resolução se conecta a um desses dois pontos. Cada limite de dimensão, cada regrinha sobre peso, ou ela está ali para evitar acidentes, que é a parte da segurança, ou está ali para garantir que nossas estradas e pontes não quebrem, que é a parte da infraestrutura. Simples assim. Beleza, vamos para um exemplo prático, um clássico de prova, a largura máxima de um veículo. A norma diz 2,60 metros. É um número, né? Fácil de decorar. Mas a pergunta que vale a aprovação é: por quê? Isso, por que exatamente 2,60? Não podia ser 2,50 ou 2,70? Com certeza tem uma lógica de engenharia e principalmente de segurança por trás desse número. É investigar isso que nos coloca no caminho certo para entender o espírito da coisa. E a resposta é genial de tão simples. Os 2,60 metros não são um número aleatório. Eles foram pensados com base na largura padrão das nossas faixas de trânsito. Essa regra garante que um caminhão, um ônibus, ocupe a sua faixa direitinho, deixando um espacinho seguro para o outro veículo passar. É o pilar da segurança viária na sua forma mais pura. Agora, vamos para outra medida que sempre cai. Altura máxima, 4,40 metros. De novo, não é só um número para decorar. Tem um motivo muito, mas muito importante por trás dele. E aqui o foco principal é o outro pilar, a infraestrutura. A altura de 4,40 metros foi definida para garantir que os veículos consigam passar por baixo da maioria das pontes, viadutos e túneis do Brasil sem causar acidentes ou danos estruturais. E, claro, também evita arrancar a fiação elétrica. É uma medida que protege o patrimônio público e, óbvio, a vida das pessoas. Ok, a teoria ficou clara, mas como é que isso vira ponto na prova? Vamos ver agora como a gente usa esse raciocínio para gabaritar as questões de verdade. Olha só essa tabela, que exemplo ótimo. Veja como cada limite de comprimento tem uma lógica. Um ônibus comum, de até 14 metros, precisa ser mais curtinho para conseguir manobrar nas ruas apertadas da cidade, certo? Já um ônibus articulado, bem maior, é feito para corredores e rodovias, onde o que importa é equilibrar a capacidade de passageiros com o raio de giro. Entender essa lógica faz a memorização dos números ficar muito mais fácil. Agora vamos para um tópico que é o
pesadelo de muito concurseiro, o famoso balanço traseiro. Parece um bicho de 7 cabeças, um detalhe super técnico, mas quando você entende o espírito da regra, ele fica surpreendentemente simples. Primeiro, o que raios é o balanço traseiro? A imagem aqui ajuda muito. É a distância do centro do último eixo até o finzinho do veículo. Sabe? É aquela parte que varre a pista quando o veículo faz uma curva. E essa medida é super importante para a segurança, porque um balanço muito grande pode fazer a traseira invadir outra faixa ou bater em algum obstáculo. E aqui vem aquele tipo de questão que separa os aprovados. A norma permite um balanço traseiro maior num ônibus com motor dianteiro, 71%, do que num com motor traseiro, 62%. Por quê? Tentar só decorar isso aqui não vai te ajudar. A resposta está na física e no espírito da segurança. A resposta é pura física. Pensa numa gangorra. O motor dianteiro, que é super pesado, funciona como um contrapeso lá na frente. Isso dá mais estabilidade para o veículo e permite que a traseira seja um pouquinho mais longa. Agora, no ônibus com motor traseiro, o peso já está todo lá atrás. Por isso, o balanço precisa ser menor para evitar que o veículo fique instável e perigoso. Fez sentido a lógica? É esse tipo de raciocínio que a banca quer testar. E é exatamente esse tipo de pensamento que vai te dar vantagem no dia da prova. É a habilidade de olhar para um cenário complexo e aplicar os princípios da norma para achar a resposta certa. E com confiança. Então, para a gente resumir, aqui vai um método de 4 passos para detonar qualquer questão sobre a Resolução 882. Primeiro, identifique o veículo da questão. Segundo, lembre-se da regra específica para ele. Terceiro, o passo mais importante, aplique o espírito da norma, se perguntando por quê. É por segurança ou por infraestrutura? E quarto, justifique a sua resposta conectando a regra ao princípio. Pronto. E essa frase aqui resume tudo. Quem entende o porquê por trás da regra, essa pessoa consegue dominar qualquer como que a prova jogar na frente dela. E pode acreditar, é esse nível de profundidade no raciocínio que diferencia quem só passa de quem conquista as primeiras colocações. É uma vantagem competitiva que pode, de verdade, definir a sua nomeação. E aí, essa abordagem fez sentido para você? Se sim, dá uma conferida na nossa playlist completa sobre resoluções do CONTRAN, que está recheada de dicas assim. Deixa aqui nos comentários qual outro tema você gostaria de ver analisado desse jeito e o mais importante de tudo, se inscreve no canal Serei Nomeado para não perder nenhum conteúdo. Bons estudos e até a próxima!